Recentemente eu comecei a ver Bakuage Sentai Banbunja, e há muito tempo eu não me empolgava com uma série atual de Tokusatsu, mesmo sendo Power Rangers, que não deixa de ser um Tokusatsu. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco dos aspectos que fizeram eu me empolgar tanto com Banbunja, que é a série atual de Super Sentai da Toei. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. Bakuage Sentai Banbunja é a 48ª série de Super Sentai da Toei Company. E eu sempre gostei dos heróis coloridos, independente se seria no formato de Power Rangers ou de Super Sentai. Mas de uns anos pra cá eu meio que me desinteressei pelos heróis japoneses. Minha última temporada de Super Sentai foi Kira Major, de 2020, a série das Pedras Falantes. E na sequência eu tentei engatar direto Zenkaiger, a temporada comemorativa dos 45 anos de Super Sentai. Mas que com menos de 10 episódios eu acabei não me interessando tanto, eu acabei desistindo de ver a série porque ela realmente não me cativou, não me conquistou, não me interessou nem um pouco. E mesmo nesses primeiros episódios, não era uma série que eu tinha a obrigação de ver assim que saiu o episódio. Eu sempre acabava esquecendo, deixando de lado, porque era algo que eu falava assim, depois eu vejo. Diferente do que foi Hill Soldier e Kira Major. Logo depois dela veio Dawn Brothers, que por completo preconceito eu nem cheguei a dar chance pra ela, porque a estética dos personagens em CGI, dos personagens extremamente cartunescos em CGI, me incomodaram muito e eu sequer vi nenhum episódio. Eu não faço ideia do que se trata Dawn Brothers. Mas nada que impeça de eu ver ela daqui pra frente. Então veio King Goldjar, a série do ano passado, e que pra quem é um inscrito mais antigo sabe que eu tentei fazer um review episódio a episódio, mas logo no primeiro episódio eu já tomei um strike da Toei e isso me desanimou muito, tanto em fazer esse tipo de conteúdo quanto em assistir King Goldjar, que além disso eu tentei assistir mais uns 3, 4 episódios que estavam interessantes. Aquela trama política que tinha no começo da história era bem interessante, ela era bem madura para os modelos do que vinha sendo o Super Sentai, mas logo depois começou a ficar muito repetitivo e eu acabei me desinteressando com menos de 20 episódios também. E esse ano veio a série de número 48 dos Super Sentais, com os caras de pneu, com um nome que nasceu sendo meme aqui no Brasil. E eles conseguiram me mostrar o porquê eu sempre gostei tanto da franquia Super Sentai e de Power Rangers, consequentemente. Banbunja trouxe de volta pra gente a série no nosso mundo, sem a necessidade do uso excessivo de CGI no cenário. Por mais que o CGI não tivesse ruim, nem feio, realmente os cenários que eles usaram em King Goldjar eram extremamente bem detalhados e bonitos. Eu sempre senti uma sensação de falsidade, uma sensação de desconexão do personagem com o restante do cenário. E por conta disso eu acabei perdendo um pouco o foco da história, do que estava acontecendo em cena, para eu ficar prestando atenção nos detalhes. Pode ser meu TDAH? Pode, mas essa falta de conexão entre o personagem e o cenário me distanciou um pouco da série de Super Sentai. E voltar para cenas originais no nosso mundo, sem a necessidade do uso excessivo de CGI, para mim foi excelente. Ainda tem efeitos gráficos, é lógico que tem, porque é um Tokusatsu. Tokusatsu é filme de efeitos especiais, então tem efeitos especiais. E comparado a Kira Major e Hill Soldier, que foram os dois últimos que eu vi e que eu tenho bastante recordação, os efeitos estão bem melhores. E eu não sei se eles voltaram a usar efeitos práticos para as explosões, mas elas estão bem mais realistas do que elas estavam antes. Então eu gostei bastante disso. E as cenas de luta de Banbunja, eu gosto bastante de cenas coreografadas, com saltos, cambalhotas, chutes aéreos e tal. Talvez por isso eu goste bastante das primeiras temporadas de Mighty Morphin Power Rangers, onde tem bastante dessas cenas dos Rangers desmorfados lutando contra os bonecos de massa. Talvez seja isso que mais me agrada nas primeiras temporadas de Mighty Morphin. E aqui as cenas de luta, apesar de ter os efeitos de aceleração lá, de super velocidade dos Banbunja, que quebram um pouco desta coreografia, ainda assim são muito bem feitas, são muito bem orquestradas e faz sentido com a história. E tá me agradando bastante tudo isso. Outro ponto que talvez seja o mais importante de todos é com certeza o elenco de protagonistas extremamente carismático e cativante.
a gente tem um Red que é marrento, que ele é maneiro, que ele é estiloso, badass e principalmente que não sai gritando por aí por qualquer coisa, como o Geek Red, o Kiryu Red e o Shishi Red. São personagens extremamente irritantes de tanto que grita. E mesmo sem ser tão extravagante assim, ele consegue te cativar e roubar a cena pra ele toda vez que ele aparece em cena. Então é bem legal ver essa participação do Red da temporada. O Blue, a gente tem um personagem que é exatamente o oposto, que ele quer passar uma pose de seriedade, mostrar de que ele é responsável, de que ele é inteligente, mas toda vez que essa pose de seriedade aparece, eventualmente ela vai ser quebrada por alguma cena mais divertida, mais descontraída, mais engraçada. É muito legal de ver que você não precisa fazer um personagem sem carisma para mostrar que ele é sério. Ele pode ser sério e carismático ao mesmo tempo. E outro personagem que merece bastante destaque é o Black. Como eu comecei a ver agora, eu vi mais ou menos uns 5 episódios até o momento, e nem o Laranja entrou na equipe ainda. Então eu não vou acabar falando dele, mas o que a gente pode falar do Black é que ele é um personagem que desde o início ele aparece como um policial completamente desajeitado, despreparado, medroso, mas que tinha um senso de ser um herói porque ele achava aquilo maneiro, achava aquilo lá da hora. E ele queria ser um herói para proteger as pessoas. E o momento chave dele, o ponto de virada dele, é ele entender que um herói não faz aquilo porque é legal ou porque é maneiro, mas sim, ele entende que é perigoso, mas mesmo assim ele faz porque aquilo é necessário, porque aquilo é importante e é para salvar as pessoas mesmo sendo perigoso. E agora a minha favorita é a Boom Pink, a Mira, e ela conseguiu ser até esse momento o ponto-chave de praticamente 3 dos 5 episódios que eu vi, e ela é extremamente super astral, divertida, mas ela, ao mesmo tempo, ela consegue ser bem equilibrada no sentido desse alto astral, que não chega a ser irritante, como alguns outros personagens do Super Sentai, que o seu alto astral extrapola os limites ao ponto de ser irritante. Ela já não, ela consegue ser bem equilibrada nesse sentido de ser uma personagem divertida sem ser chata. Esse carisma da atriz e da personagem faz com que você se identifique muito rápido com ela, já que no primeiro episódio já era minha personagem favorita. E ela me lembra muito outra Pink que eu adoro muito, que é a Asuna de Ryu Soldier. E fisicamente, na verdade, a Asuna é um pouco mais estressada, que é onde entra o tom de humor dela, mas a energia das duas também é muito parecida. E o terceiro ponto, que pra mim é o mais importante, é a dinâmica entre os protagonistas. O entrosamento deles é muito interessante, do Blue com o Red com a Pink. A gente vê logo no segundo episódio que o Red e o Blue são extremamente entrosados, conectados. Quando um entende o movimento do outro, ele já sabe qual que é a estratégia que ele está pensando e o que ele tem que fazer para completar a estratégia dele. Aí a gente tem no episódio seguinte uma quebra, quando a Pink e o Red parecem já ter esse tipo de entrosamento, mas na verdade a Pink não tinha entendido nada do que era para ser feito, e o plano só acabou dando certo por um mero acaso, porque basicamente deu certo, já que a Pink acreditava que ela tinha que concluir a missão dela, enquanto o Red achava que ela estava fazendo o papel de isca. E no final acabou dando certo por um mero acaso. Como eu disse, foram apenas 5 episódios que eu vi dos Caras de Pneu, mas que com certeza foi uma série que me fez relembrar os bons momentos de assistir uma série atual de Super Sentai. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like e, se possível, faça parte do nosso esquadrão clicando aqui embaixo no botão de inscreva-se. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Falou!